Que tal esta? Feminismo e masculinismo, duas faces do mesmo problema? Numa sociedade onde a referência masculina é cada vez mais destruída, a quem os meninos deverão recorrer, é preciso que se diga que o feminismo é consequência da politização das relações interpessoais entre macho e fêmea. E em contrapartida, seria inevitável o surgimento de forças opostas a ele. É uma consequência natural das ações e relações humanas. O ideal seria que homens não precisassem desse movimento. E muitos não precisam. Os fortes não precisam. Porque cairia naquela velha máxima de que o mundo é dos mais fortes e a maioria ficaria de fora, a ver navios, ou com restos e migalhas dos mais fortes e mais aptos. A politização das relações humanas, do afetivo, da condição biológica dos humanos, cairia inevitavelmente na polarização. O que temos hoje é feminismo e masculinismo. E é claro, goste ou não, qualquer homem que tenha um pouco de juízo não se debandaria para o lado do feminismo, porque as consequências são nefastas e os seus frutos estamos começando a colher aos poucos. Esse artigo ele é meio antigo, por isso que ele fala ainda em masculinismo. Masculinismo ainda existe, mas estão surgindo outras correntes. Ainda é cedo para sabermos o que será das gerações futuras, mas temos que ter maturidade suficiente para perceber o caminho que estamos seguindo. Apesar de toda a liberdade que o homem tem hoje, e graças ao feminismo, intersexo, abre parênteses, às vezes é bom ressaltar que essa democratização sexual não ocorre assim, tão visível e com equidade. Temos que reconhecer que, no geral, a sociedade e as pessoas tornaram-se mais vulneráveis e frágeis neste lado do mundo, principalmente as mulheres, apesar da ilusão do poder que elas pensam ter. E aqui o meu comentário. O sexo para o homem heterossexual, eu já comentei em outros vídeos, piorou com o feminismo atual. As mulheres estão megalomaníacas e apenas querem os destacados. O homem comum é irrelevante. O homem comum só é lembrado por elas quando o seu sex appeal já decaiu, ou elas estão atrás de um homem que as ajude a sustentar os seus filhos do passado, mesmo que elas continuem recebendo pensão. Mas claro, como nem todos os homens conseguem pagar uma pensão tão grande, tão gorda, elas precisam de um outro homem para ajudá-las a criarem a sua prole. Continuando o artigo. Homens nunca precisaram lutar por direitos, nem por privilégios, nem por garantias, nem por nada. Homem simplesmente existe, luta, explora, conquista e vence. Mas a partir do momento em que se politiza o afetivo, os sentimentos, os desejos, e estes tornaram-se a medida de tudo, nada mais natural em se tratando de história humana que surjam movimentos como o masculinismo, para contrabalançar ou polarizar mais ainda as questões entre os sexos. Lembremos-nos que o feminismo, quando surgiu, tinha a maior das boas intenções. Pelo menos era o discurso. Não há como escapar dessa dualidade de forças, tanto para críticos quanto para os defensores de cada uma dessas linhas políticas. Nada podem fazer a respeito, principalmente. Nem o resultado disto podem prever.
É inevitável o surgimento, crescimento e evolução dessas correntes. O feminismo já dá sinais de cansaço. Não estranharia se os feminismos, entre aspas, com sua capacidade de camuflagem, de ser manipulado politicamente e suas características, se metamorfoseiem e apareçam com outras formas mais sutis. E aqui o meu comentário. Na verdade, o feminismo não apresenta sinais de cansaço. Apenas o feminismo está recebendo uma contrapartida por parte dos homens. Elas podem até tentar novas metamorfoses, mas não deixarão de atacar os homens. Enquanto existirem governos as apoiando, elas continuarão seus ataques. Podem mudar um pouco aqui, um pouco ali, mas não tem nada de sinais de cansaço. Pelo contrário, elas estão atacando cada vez mais. Os efeitos dele, do feminismo, sobre as mulheres são irreversíveis, ao menos as desta geração. Se por si só a sociedade não soube dar as respostas aos excessos do feminismo, abriu-se uma lacuna para o surgimento de uma força oposta, ao menos em princípio, que é o masculinismo. Apesar dessa minha simplória visão dos fatos, é fácil para qualquer ser que tenha um pouco de neurônios, compreender a dinâmica das relações e reações humanas. Basta olhar um pouco para trás, para a história. Qualquer movimento social tende a sair do controle e criar uma espécie de vida própria. É o que eu digo sobre o feminismo. O feminismo agora ele é autossustentável. Ele não depende mais de financiamentos privados porque conta com os governos. E os governos são os mais poderosos. Os governos têm o poder de interferir na maior empresa do mundo, se quiserem. Através de cotas, através de taxações, através de ações afirmativas. Então o feminismo está bem amparado. Mas há um fator que o feminismo não contava e que o masculinismo leva vantagem. A própria reação natural dos homens diante da insensatez feminina das últimas décadas. Há uma reação natural observada geralmente nas gerações de rapazes mais jovens, que é abre aspas, nem aí para compromissos como casamento, para os estudos, para o trabalho. Novamente aqui menciono os trabalhos de Baumeister. Baumeister é um pesquisador sobre esse assunto. E isso é sério, porque sem a existência dessa instituição, sem o empenho pessoal dos homens, toda a produção de riqueza estaria comprometida e as próprias mulheres estariam vulneráveis e a sociedade degenerar-se-ia por completo. Mas é isso que está acontecendo. Vejam os exemplos dos países ricos. Vejam o exemplo da Europa, do Canadá. Estão se degenerando a olhos vistos. Por quê? Deram liberdade demais para o feminismo. E os homens não vão suportar essa carga por muito tempo. O trabalho dos homens, o sacrifício dos homens tende a chegar num limite que não poderá ser ultrapassado. Chegar a um ponto de fadiga do sistema, como se chama fadiga dos metais.
Mas o que me parece é que as coisas dentro do sistema se arranjam de forma quase automática. O que se pode ter como perspectiva é a coisa piorar cada vez mais, porque a promiscuidade, o descompromisso, a frouxidão moral tendem a ser patrocinados e incentivados ainda mais. E criar-se-ia uma situação de escravidão velada onde a massa de homens trabalhadores sustentaria com todo o seu trabalho todo o sistema, gerando riquezas com sua força de trabalho. Mas tudo tem um limite. Continuando, as benesses disto apenas os mais poderosos colheriam. Observe que fica subentendido aqui uma dominação do homem não de forma direta, mas de forma indireta, onde o sistema usaria a mulher para tal fim. Pois nesse sentido não mais o homem administraria a família, os recursos produtivos e financeiros da sociedade. Só que aqui o autor ele meio que se equivoca. O sistema é a própria sociedade feminista que se guia por ideais femininos. Já tem empresas milionárias recebendo reprimendas do governo, taxações por supostas discriminações, por supostos assédios às suas funcionárias. Google, Facebook. Então, não é o sistema que domina o feminismo, é o feminismo que está dominando o sistema. O próprio sistema que antes lucrava com o feminismo, agora está tomando bem naquele lugar. Outras consequências são a proliferação de um exército de meninos e meninas criados sem influência masculina, sem um pai, o que causa tanto problemas psicossociais como econômicos e políticos, porque onera o Estado com medidas protetivas e de amparo para as mães solteiras, como criação de creches, benefícios trabalhistas e sociais, leis e mais medidas a favor da mulher, etc. Todos nós conhecemos. Mesmo que o Estado coloque toda a carga em cima dos ombros dos homens, como excesso de impostos, recolhimento de taxas, a reação dos homens é simplesmente fazer vistas grossas para o casamento. Óbvio, nada mais natural. E isso é compreensível, porque muitas vezes tais homens não foram preparados para compromissos porque a própria cultura os livrou disto. Deixou-os livres para escolher entre ser desmoralizado, massacrado ou viver uma vida de solteiro. É uma geração que foi educada acreditando que o casamento oprime a mulher e beneficia os homens. O que é totalmente falacioso, porque se as oprimem tanto, porque elas anseiam tanto em casar e os homens relutam enormemente em casar, aqui o autor se equivoca. Os homens, em sua maioria, sempre ainda anseiam em casar. As mulheres é que não querem mais casar. Ou quando querem casar, já estão passadas. Já estão com filhos de outros casamentos, de outros relacionamentos, de pais que nem foram registrados na certidão de nascimento. Agora, os homens, percebendo isso, também estão caindo fora do casamento. Afinal, qual homem esperto, antenado, vai querer ser massacrado na justiça feminista? Só um alienado.
Continuando, no atual contexto, apenas homens abastados ou com uma influência e poder aquisitivo razoáveis são capazes de manter um casamento com o atual grau de megalomania das mulheres. Não que o casamento seja algo tão ruim assim. É ruim assim. Hoje em dia é. Mas é que o Estado está cada vez mais dificultando a vida de um homem que queira constituir família. Está certo. E que apenas uma mulher mulher justa e ciente de sua condição valeria a pena tal esforço. E que, de fato, mulher assim está cada vez mais rara. É a tal mulher que eu digo que é agulha no palheiro, não vale a pena procurá-la. E outra, homens abastados e poderosos também estão entrando pelo cano. Vejam o exemplo de Wesley Safadão, José Maier, Morgan Freeman, aqueles diretores de Hollywood, vários atores de Hollywood, políticos, até os homens poderosos que antes nós achávamos que não seriam atingidos, estão sendo atingidos pelo feminismo. Quer dizer, o feminismo está com um poder inimaginável. Então, nem homens poderosos escapam mais. Que dirá homens comuns? Então, só nos resta abandonar a perspectiva de casamento. Infelizmente, é isso aí. Até mais.